cacau, nunca mais ele presta para nada a não ser para queimar, irmãos. Não tem outra serventia. E pensa numa lenha boa, lenha de cacau. Não tem outra serventia a não ser para queimar. E Jesus, expressando no capítulo 15 de João, ele chama o discípulo para si, dizendo: olha, a coisa só vai dar certo, só vai funcionar se você estiver ligado em mim. Se você estiver junto comigo. Se você estiver pertinho de mim. Porque vocês estão pertinho de mim, eu vou produzir uma vitamina aos galhos. E os galhos vão dar frutos. E os frutos que os galhos vão dar são frutos bons. É como se os pintinhos nascessem do ovo, o pintinho nascesse do ovo e não tivesse uma mãe para colher. Eu estava assistindo uma reportagem sobre os pinguins, e no tempo da geleira mesmo, lá na Antártica, os pinguins eles ficam até 3 meses com os filhotes debaixo do seu corpo, protegendo, porque senão eles morrem congelados. Porque precisa desse afeto de estar pertinho. Precisa dessa proteção, estar em cima, protegendo, porque senão a geleira ou até outros animais vem, come o filhote ou ele morre congelado, porque ele não tem imunidade ainda no seu corpo para suportar a geleira, a frieza. E Jesus aqui ele traz, dizendo: eu sou a videira e vocês são os galhos. Jesus chama os discípulos para si, dizendo: olha, fica pertinho de mim, porque pertinho de mim vocês vão obter vitória. Aleluia. Fica pertinho de mim, porque se o gavião, o adversário, que a Bíblia diz, que fica rugindo 24 horas como leão, procurando a quem atacar, quem estiver pertinho de mim, está seguro, está garantido. Aleluia. Salomão, em provérbio, ele disse: olha, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. Jesus se revela aqui dizendo: olha, eu tenho uma função e vocês têm outra. A função é proteger vocês, é aguentar vocês. A minha função. E a função de vocês é nunca se afastar de mim. E ele começa dizendo: porque se vocês, por um acaso, se afastar de mim, vocês serão cortados. E depois de cortado, não vai servir para outra coisa a não ser para ser lançado no fogo. Mas eu falei da questão do cacau. Mas mesmo a árvore que dá fruto precisa ser podada, precisa ser cuidada, para que na safra seguinte dê mais fruto ainda. E quando eu olho para esse texto bíblico, irmãos, eu lendo o versículo de número 11, eu noto que nem todas as pessoas têm essa alegria completa. Eu vejo que nem todas as pessoas estão enquadradas nesse versículo de número 11 do capítulo 15 de João. Por quê, pastor? Porque a única garantia de alegria completa é estar pertinho de Jesus. Amém. Aleluia. A única garantia de alegria completa é estar ligado na árvore, na videira. Glória a Deus. Aí ele começa dizendo: sabe por que vocês precisam estar pertinho de mim? Porque se vocês estiverem longe de mim, o que vocês pedirem não vai acontecer. O que vocês vão fazer não vai prosperar. O que vocês pensarem em fazer, a Bíblia diz que do coração do homem é os projetos, mas quem executa é Deus. Sabe por que vocês precisam estar ligados nessa árvore, ô discípulo? Porque se vocês saírem da minha presença, é capaz de vocês não resistir os dias maus. Marcos capítulo 16 vai dizer assim: olha, que viareis e vos dou poder. E o poder que eu dou para vocês, é de pisar serpente.
beber ou comer alguma coisa mortífera, mal nenhum acontecer. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui em Marcos capítulo de número 16? O que Deus está revelando para a igreja de Vila Curuçá nessa noite, através desse texto, é Jesus se revelando de uma maneira dizendo assim: ei, povo de Curuçá, se vocês estiverem ligados em mim, se vocês estiverem debaixo da minha proteção, se vocês estiverem com a confiança plena na minha pessoa de Jesus, vocês podem até estar passando pelo pior problema da vida, mas vocês vão vencer, porque eu sou o dono da vitória. E a preocupação de Jesus, irmãos, não era que as pessoas andassem próximo dele para criar nome, para criar número, para aglomerar as pessoas, não. Jesus fazia questão que o povo estivesse perto dele, porque Jesus tinha solução, tinha resposta para a pergunta e as necessidades das pessoas. Aleluia. Não era daquele que dizia assim: ó, eu aonde eu vou, o povo me acompanha, onde eu vou, eu tenho público. É que tem gente que é assim. Um dia, há uns 8 meses, 9 meses atrás, eu encontrei um homem e eu conhecia que ele pregava a palavra de Deus. Aí encontrei lá no Belém. Aí ele disse assim: pastor, quando que o senhor vai me convidar lá para pregar lá? Ele disse assim: irmão, quando Deus preparar, com certeza eu estarei te chamando. Eu disse: não, pastor, porque ó, eu vou falar para o senhor, eu arrasto o público. Se eu colocar no Face e dizer que eu vou pregar na sua igreja, o senhor vai ver que tem que botar a cadeira e o povo ficar pelo lado de fora. Aí eu pensei dentro de mim: sabe quando tu vai pregar na minha igreja? Nunca. Porque quem está preocupado em gastar público não está preocupado em povoar o céu. Mas Jesus não era o caso de Jesus, não, irmãos. Sabe qual era o caso de Jesus? Sabe qual era a preocupação de Jesus em arrastar a multidão para ele? Mateus capítulo de número 15. Ei, já são 3 dias que ele está conosco, eles estão conosco. Então 3 dias que a multidão está comigo. E eu quero que providencie pão e peixe para dar para essa multidão, porque eu não quero que eles pereçam no caminho. Sabe por que Jesus faz questão que você ande com ele? Porque ele sabe que o caminho que eu e você tem trilhado é um caminho difícil, cheio de abismo, cheio de buraco, cheio de precipício. Mas se tu andar com Jesus, tu vai passar cantando o hino da vitória, vai passar pelos obstáculos, pela luta, pela dificuldade, pela tristeza, pela angústia. Mas lá do outro lado tu vai cantar o hino da vitória, porque quem anda com Jesus tem vitória garantida. Aí Jesus disse: olha, não espere eles vazios não. Se vai despejar, se despedir eles com fome, eles vão morrer no caminho. E talvez, quem sabe, a preocupação de Jesus era até outra. Mas quando eu olho para a preocupação de Jesus e dizer assim: não, vocês têm que estar ligados em mim. Porque às vezes, irmãos, olhamos para algumas pessoas. Deixa eu te dizer algo que Deus colocou no meu coração. Tem muitas mazelas que entram dentro da tua casa. Muita derrota que entra dentro da tua casa. Porque você, como coluna e como líder da tua casa, tu não tem procurado andar ligado em Jesus. E aí, sabe o que a o adversário faz? Briga com o teu filho, briga com a tua filha, toca no teu esposo, toca na tua esposa, toca na tua saúde, toca nas tuas finanças, toca na tua alegria, toca no teu sentimento, toca no teu casamento, porque você não tem procurado andar perto de Jesus, irmãos. Meu Deus. Mas entenda que quando o homem anda perto de Jesus, a primeira coisa que acontece
diabo não pode tocar em quem está perto de Jesus. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo que anda perto de Jesus, não morre de fome, porque Jesus é o pão da vida. Amém. A terceira coisa que eu vejo que anda perto de Jesus, não morre de sede, porque Ele é a água viva. Glória. A quarta coisa que eu olho e que eu vejo que anda perto de Jesus, não se decepciona. Quem anda perto de Jesus não carrega tristeza para sempre. Vivemos 3 dias em um texto bíblico, onde a Bíblia nos diz que Jesus oferece da água viva para aquela mulher. E ouvimos hoje pela manhã que quando aquela mulher encontrou Jesus, nunca mais a vida dela foi a mesma. Quando aquela mulher conheceu Jesus, se aproximou de Jesus, Jesus se aproximou dela e disse: mulher, ei, eu vou te dar uma água que nunca mais te terá sede. A Bíblia nos diz que a partir daquele momento, a decepção daquela mulher caiu por terra e o nome de Jesus foi glorificado na sua vida. Sabe o que acontece com a igreja dos últimos dias? É porque a igreja não está se aproximando mais de Jesus. Eu vou te contar um pequeno segredo bem conhecido da igreja. 12 anos com fluxo de sangue. Mas no dia que se aproximou de Jesus, no dia que disse: somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Não preciso abraçar ele. A minha fé é tanta que se eu somente tocar nas vestes dele, a minha vida vai ser mudada. O que eu precisava era dar um abraço em Jesus. E nunca mais eu serei uma mulher doente, enferma. Não. Se eu tocar somente nas vestes de Jesus. Sabe por que às vezes, irmãos, a tua vida não tem acontecido nada? Porque tu está na igreja, mas nem nas vestes de Jesus tu tem tocado. Nem nas vestes de Jesus tu tem chegado perto. Se pelo menos Jesus olhasse, pelo menos visse você no meio da multidão, ainda estava valendo. Mas Jesus tem olhado para muitas pessoas aqui e tem visto que nem no meio da multidão você está. Santo Deus! Nem dizendo assim: se eu pudesse pelo menos passar pelo meio da multidão, não está fora da multidão. Nem tocar nas vestes de Jesus você tem se preocupado nos últimos dias. E deixa eu falar algo que Deus está me revelando. O meu trabalho está bom demais. Eu estou comendo, estou bebendo. Eu não preciso de Jesus. Meu Deus! A minha família está mil maravilhas, está tudo bem. Eu não tenho uma notícia que morreu um parente. Eu não tenho uma notícia que alguém da minha família está desempregado. Eu não tenho uma notícia que alguém da minha família foi atropelado. Então, está tudo bem. Para que tocar em Jesus? Ei! Pode estar bem na sua concepção, no teu pensamento, na tua mente. Mas o que Jesus quer para mim e para você nessa noite, que pelo menos nós tocamos nas vestes dele nessa noite. Porque quando você tocar nas vestes de Jesus, aquele emprego que você acha que está comendo, está bebendo, está tudo bem, ei, Deus tem promoção para você, Deus vai abrir uma grande porta, Deus vai mudar o teu cativeiro. Ei, a tua família que tu está achando que está tudo bem, mas quando tu coloca a cabeça no travesseiro, você entende que não é essa a realidade. Ei, Deus essa noite quer te dar uma família bem mais abençoada do que a que você tem. Deus quer mudar a tua família por completo, mas essa noite, em nome de Jesus, se aproxime de Jesus, toque nas vestes dele, que